Terminada a sessão, vamos começar aqui com o vereador Serginho Pimentel. Serginho, você foi, inclusive, o primeiro que deu entrada no pedido de CPI, não foi isso? Por que você acha que o caminho mais correto seria começar pela CPI e não pela processante? Então, Ronaldo, eu comecei pela CPI e estou bem à vontade para falar, porque fui o primeiro a dar entrada, né? Eu me lembro que à tarde já havia um bochicho de que tinham entrado primeiro que eu na Câmara, mas ninguém entrou primeiro que eu, né? Isso foi protocolado, as câmeras da Câmara, né, registraram tudo isso. E a CPI, eu entendo ser o caminho mais lógico, mais correto, até porque numa CPI a gente não pega só o suposto ladrão, a gente pega todos que estão em volta dele e obriga todos a devolver aquilo que pegaram. Então eu pego um camarada e crucifico ele hoje, o acuso hoje através de uma comissão processante, afasto, correndo o risco de daqui a alguns dias ele estar de volta, porque consegue uma liminar. Nós já temos casos desses espalhados no Brasil inteiro, de gente que saiu hoje e voltou amanhã, não é isso? Então, insisti com a CPI, com o pedido de CPI, me chateei muito com a retirada do meu pedido de CPI para vista, que foi feito pelo vereador Cláudio Melo. Ele poderia ter me ajudado, votado comigo a CPI e depois nós votaríamos também a processante, não tem nenhum problema. Éramos dois caminhos, mas já resolveria isso aqui hoje, não é isso? Mas foi retirado para vista, que é um direito do vereador, né, de ter feito isso, e com isso causou esse tumulto aí. Mas vou insistir na CPI. Na semana que vem ele faz a devolução e eu levo a CPI de volta para a plenária para ser votado pelos parceiros, pelos colegas vereadores. Serginho, isso não foi o mesmo caminho na época do governo Jorge Mário? Não começou também com uma CPI e depois foi transformado em processante? Exatamente. E lá ainda houve uma agravante. Uma CPI que tinha tudo para não dar em nada. E aí eu falo assim, bem à vontade, porque já foi dito aqui na sessão hoje, o próprio vereador doutor Carlão, que um dia defendeu, né, o governo do Jorge Mário, entrou com uma segunda CPI, onde fechou o cerco para que ele fosse cassado. Os dias do prefeito Arley estão contados, mas tem que fazer a coisa de forma certa. Você acha que nessa matéria que a Rede Globo fez, embora para a população aquilo pareça concludente, pareça ser uma coisa fechada, existem provas palpáveis nessa matéria para se condenar o prefeito? Essa matéria, ela deixa a situação do prefeito bastante complicada. Eu vou te explicar por quê. Ele consegue provar que a fazenda não é dele. Mas como é que ele vai provar o recurso para pagar o aluguel de um imóvel de 3.500.000, que seria um aluguel de 35 mil reais? Então as coisas vão caminhar para uma processante, mas o correto seria abrir primeiro a CPI. E na CPI ele vai ter amplo direito de defesa, no caso, né? Vai apresentar as explicações dele, as provas que ele tem, para que a CPI avalie se concorda ou não. Isso. Ele tem amplo direito de defesa, ele vai poder se defender, mas vão chegar para nós, e nós vamos em algumas lojas, não é isso? Que nós conhecemos aqui na cidade, onde foi feita compra de material, não é isso? De pessoas que trabalharam na propriedade, enfim, nós vamos poder juntar todas as provas. Entendi. Ok. Mais alguma coisa que você queira passar para a população que vai nos ouvir? Só para dizer que esse é um momento, Ronaldo, é um momento político de bastante milindre, não é isso? Porque enquanto nós discutimos na plenária, o meu celular, que eu não costumo deixar ligado, eu hoje deixei ligado e as mensagens vão chegando. Serginho, a processante, porque dentro da processante já tira ele hoje. Aí dali a pouco chegava outro: Serginho, a CPI, insiste com ela, porque com a CPI tira de uma vez para sempre. Então as informações vão chegando e você tem um grupo grande de pessoas, de eleitores que acreditou em você, e você tem o desejo no coração de não decepcionar essas pessoas, não é isso? Por isso, continuo, vou insistir com a CPI até o final. Ok, obrigado, Serginho. Vamos aguardar então o desenrolar dos acontecimentos.